Talvez você chegou aqui triste, cabisbaixo, entristecido com o que tem acontecido na tua vida, e Deus desde o começo dessa reunião já está falando ao teu coração, já está quebrando muralhas, já está quebrando tudo que está te impedindo de sentir a glória, a presença, o mover, o Espírito do Senhor neste lugar. Então, se você ainda não deu lugar ao Espírito Santo, eu quero que você, com o mais livre que você tem neste lugar, levante suas mãos neste lugar agora, e uma rajada de glória, uma rajada de aleluia. Fala em língua estranha, faz alguma coisa neste lugar, faz barulho neste lugar, porque a presença do Altíssimo está aqui. E a palavra de Deus nos diz que aonde está a presença do Altíssimo, alguma coisa acontece. Aleluia, aleluia. E quando eu estava ali sentado, eu falei assim: o que dizer? O que fazer quando Ele vem? Oh, mais que ser bem-vindo. Aleluia. Você pode dizer isso com as mãos levantadas? O que dizer? Só tua presença neste lugar, Senhor. Mais que ser bem-vindo. Ora bagaçumi ei de covarabás. Se você o deseja de todo o seu coração neste lugar, dê a Ele uma saudação de uma forma que você nunca deu. Fale a Ele coisas que você nunca falou. Diga a Ele palavras de adoração, palavras de amor neste lugar. Fale a Ele coisas que você nunca declarou a Ele, que está no seu coração, por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele faz, e por tudo aquilo que Ele vai fazer na tua vida, hoje e sempre. Aleluia. Hoje nós estamos neste lugar. E como já foi dito aqui, hoje não é um culto normal, hoje não é uma celebração normal, hoje não é uma reunião normal, hoje é o dia em que nós celebramos a ressurreição. Eu acho que você não entendeu, 2 ou 3 talvez entenderam. Hoje é o dia que nós celebramos a ressurreição. Isso já merece o glória a Deus mais alto que você podia dar. Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós, Ele deu a sua vida por nós. Isso não foi uma atitude qualquer, isso não foi uma coisa que todos pudessem fazer. Isso não estaria na minha vida, isso não caberia a você, isso não caberia a nenhum de nós. Por isso a temática, ou o tema dessa palavra hoje é: foi por nós. Foi por nós. Será que você pode olhar para o lado e falar assim, ó, só isso, foi por nós? Olha para o lado aí, que tem gente atrás de você que ainda não entendeu. Foi por nós. E quando eu falo que foi por nós, talvez se eu estivesse falando aqui, como um dos meus irmãos reformados, eu falei, foi por mim. Se eu estivesse falando como os avivalistas e missionários, foi por você. Mas como eu estou falando com a igreja de Cristo, os filhos do reino, foi por nós. E eu pedi a ajuda do pastor Vinícius, porque ninguém faz nada sozinho nessa vida. E eu acredito, eu passei isso para os jovens lá no acampamento, eu acredito muito no que o Salmo 144 diz, em que Davi ele fala assim, que o Senhor, Ele é a sua rocha, aquele que adestra as mãos para a peleja e os dedos para a guerra. Quando eu tomei ciência do que isso queria dizer, nunca mais eu gostei de ministrar sozinho. Toda vez que eu vou falar da palavra de Deus em algum lugar, se tiver um cara que toca violão, se tiver um irmão abençoado que toca piano, que toca teclado, se tiver um irmão que toca cavaquinho, eu faço ele tocar junto comigo. Na hora da palavra, mas não dá certo. Claro que dá, querido. Essa palavra, ela diz certinho o que acontece. Os dedos para a guerra. Quantos de vocês já ouviram da palavra de Deus, quando espíritos maus estavam sobre a vida de Saul, Davi tocava e esses espíritos saíam? Há poder na adoração, na ponta dos dedos. O que nós estamos fazendo aqui não é para você se emocionar, não é para você chorar, não é para você
ficar mais melancólico, não. Isso é um ato profético. Está acontecendo guerras, estão acontecendo pelejas neste lugar. A tua vida está agora aqui, ó. Mas existem aqui anjos batalhando para que essa palavra entre no teu coração, para que essa palavra entre na tua mente, para que você comece a viver essa palavra. Então, durante essa palavra, é muito importante que ele esteja tocando, porque as guerras estão sendo vencidas ao tocar dos dedos dele aqui. Ele é um ministro comigo nessa noite. E Wanderson, onde entra a mão nessa história? A mão entra na mão que empanha, ou que coloca a espada nas mãos. Cadê a espada? Está aí com você? Ele guerreia, nós pelejamos aqui com a nossa espada embanhada, porque o Espírito de Deus está neste lugar. E hoje nós vamos sair daqui entendendo, sabendo e crendo naquilo que Ele tem para nós. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Se você estava dormindo, agora você vai acordar. Então hoje é um dia de celebração. Por isso que eu vou gritar, por isso que... Fique tranquilo, você não vai dormir nessa pregação. Hoje é um dia de celebração porque nós a ressurreição de Cristo. O judeu hoje, ele comemora a saída do Egito, o Pessah, que foi quando Deus preparou um momento para que o povo que estava no Egito, o seu povo que estava no Egito, saísse dali. Começou pela última das pragas, a morte dos primogênitos. E aí eles se prepararam um cordeiro, colocaram sangue nos beirais da porta. Vocês estão lembrados disso? Quem aqui já ouviu essa história? Amém, eu não preciso contar de novo. Os judeus até hoje, eles celebram esse momento. Em todo mundo, esses judeus, eles celebram. Eles celebram porque não é só uma festa, não é só uma memória boa, é um estatuto. A palavra de Deus diz que essa festa seria perpétua. Perpétua ela não tem fim. Mas para nós cristãos, essa não é a festa que nós celebramos porque os nossos irmãos judeus, hebreus, israelitas, do jeito que você quiser chamar, que eles saíram do Egito, nós não celebramos por causa disso. Nós glorificamos a Deus por essa vitória, mas nós não celebramos isso. Nós celebramos a morte e ressurreição daquele que é, daquele que era e daquele que sempre será. O nosso Jesus, aquele que venceu por nós, aquele que se deu por nós, aquele que se entregou por nós. Essa é a nossa Páscoa. O mundo tenta distorcer isso, dizer que a nossa Páscoa é o dia de confraternização mundial, em que nós trocamos presentes e principalmente chocolates. Quem aqui comeu chocolate? Não tenha vergonha, irmão, pode levantar, eu também comi chocolate hoje. O irmão, agora ele está falando ali, não, fica tranquilo, eu comi chocolate. Mas nós podemos comer chocolate e ter na nossa mente, no nosso coração, que essa data não é simplesmente uma data. Essa é a data que nós devemos celebrar, mas glorificar muito, festejar muito, porque o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, ressuscitou, vivo está. A morte não pôde segurar o nosso Jesus. Eu falo dele, eu dou risada, porque ele é maravilhoso. Sabe, talvez nunca Jesus te apresentou, ou alguém te apresentou Jesus dessa forma. Gente, quando a gente tem que falar de Jesus, você fala com um riso, um sorriso assim, escancarado no rosto. Sabe, não fala alguém carrancudo, não tenta palavras bonitas, seja o mais simples possível. Sabe, a simplicidade de falar de Jesus. E é hoje isso que eu quero trazer para cá. Quando eu estava preparando essa palavra, durante a semana, a minha esposa perguntou assim: e aí, tá nervoso? O que você acha que eu respondi? Não. Eu falei assim, eu só estou ansioso. Mas ansioso para quê? Ansioso para o que Deus vai falar. Eu sei do que eu vou falar, mas eu não sei o que eu vou falar. Dá para entender ou não? Fica complicado. Do que eu ia falar, eu sabia desde o começo, Jesus. Agora, o que eu ia falar de Jesus? Ele tem tanta coisa para ser dita. Eu poderia falar do nascimento de Jesus, da guerra que foi para ele nascer, a perseguição que teve, ele nasceu numa manjedoura, lá no meio dos animais. Eu poderia falar disso. Eu poderia falar da vida de Jesus, dos milagres que Jesus fez, dos milagres que Jesus operou, das coisas maravilhosas e grandes que ele realizou. Poderia falar disso.
Poderia fazer uma pregação bem teológica, dizendo sobre o período de prisão, de castigo, de crucificação, de sofrimento e de morte de Jesus. Poderia falar disso. E o meu coração ficou nessa batalha a semana inteira. Do que eu falo? Do que eu falo? Do que eu falo? Do que eu falo? E a gente vai ficando assim, ó, Jesus, eu preciso, Espírito Santo, fala o que eu tenho que falar. E isso durou até agora à tarde. Se vocês não acreditam em mim, pode acreditar na minha esposa, porque ela viu que à tarde foi a hora que o Espírito Santo falou comigo. Amém? E ele agora vai falar com você. O amém podia ser em dobro. Então eu poderia falar sobre várias situações, mas de todas as razões e de centenas de razões que eu tenho para falar de Jesus, eu vou falar simplesmente, muito rapidamente, sobre 3 coisas que eu considero a base do sacrifício de Jesus. O porquê, o propósito para que ele veio. Ele veio para tantas coisas, ele realizou tantas coisas, tanto em seu tempo como depois de seu tempo. Mas eu queria falar de coisas, talvez para você muito simples, e que você já sabe há muito tempo. Mas coisas que, se nós lembrarmos todos os dias, a nossa vida não vai ser mais a mesma. A nossa casa não vai ser mais a mesma. Amém. O nosso emprego não vai ser mais o mesmo. A nossa vai ser mais a mesma. A nossa cidade não vai ser mais a mesma. A minha, a sua nação não vai ser mais a mesma. Se você tomar ciência do que Deus tem para você hoje. Como base dessa palavra, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 53. Temos remanescentes do retiro aqui. Vou falar de novo, vocês agora capricham uníssono, vamos lá. Isaías 53. Agora quem não está aqui, o que está acontecendo? Deixa eu explicar rapidinho para vocês. Eu ouvi isso e vi isso numa igreja lá no Tocantins, quando nós fomos participar de um congresso lá. Toda vez que falávamos um versículo da Bíblia e pedíamos para abrir a Bíblia, eles celebravam. Uhul! Batia palma, pulava. Eu confesso que eu também no começo não entendi nada. Fiquei meio, meu Deus do céu, cadê a reverência? É a palavra de Deus. E depois eu fui perguntar, porque o inteligente ele age por si só, o sábio ele pergunta. Perguntar por que eles faziam isso, e um pastor me explicou. Ele falou, Wanderson, você sabe quanto custou para essa palavra estar na nossa mão? Você sabe quanto sangue foi derramado para que a Bíblia estivesse na nossa mão hoje? Você sabe quantas pessoas perderam a vida para que você pudesse ler essa palavra hoje? Você sabe quantas pessoas ainda hoje no mundo, em alguns lugares do mundo, ainda são mortas se forem pegas com essa palavra no meio da rua, dentro da sua casa, num porão? Você sabe quantas pessoas hoje estão morrendo por causa disso? E nós temos o privilégio de ter ela nas mãos, no smartphone, dentro de casa, dentro do carro, em qualquer lugar nós podemos abrir a nossa Bíblia, podemos ler a palavra do Senhor, podemos glorificar, podemos ser renovados, restaurados, transformados por essa palavra. Então todas as vezes que nós podemos abrir a nossa Bíblia, nós celebramos, porque o Senhor nos proporcionou algo que muita gente não tem, que é o privilégio de ter a sua palavra nas nossas mãos. Isaías 53. Tá vendo por que você entendeu? Sentado mesmo, agora eu estou sem o telão, mas eu vou ler com você. Se você estiver com a sua Bíblia e estiver ao lado de alguém que não está portando a Bíblia, pode olhar para o lado agora, não é pecado. Vê se está alguém sem a Bíblia, chega do lado dele, para que ele possa ler com você a palavra do Senhor. É importante que nós leiamos juntos. Glória a Deus. Chegou perto de alguém que não tem Bíblia aí? Amém, isso. A palavra do Senhor diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor?
Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, não nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Lembra do nós? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Embora estivesse cometido injustiça, nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-lo enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado como os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto de Isaías 53, ele fala sobre o Messias. O povo judeu ainda lê esse texto e ele não considera que essa palavra é sobre o Messias. Ele não considera que essa palavra seja sobre Jesus. O povo judeu ainda não considera Jesus como o Messias. Mas nós, que provamos do seu amor, nós que provamos da sua graça, do seu perdão e da sua salvação, nós lemos esse texto, e esse texto condiz exatamente com o que foi a vida do nosso Senhor. Ele traz revelações profundas, ele traz coisas muito profundas para o nosso coração. Mas como eu disse aqui, eu não quero falar de centenas de tópicos, eu não quero falar de centenas de razões, eu quero somente falar sobre 3 coisas que Jesus nos deixou com a sua entrega, com a sua morte. A primeira delas está aqui mesmo, em Isaías 53, no versículo 4 e 5. Onde, se nós lermos, nós vamos entender que ele trouxe alívio para nós. Vanessa, mas o que seria alívio hoje para mim? Aqui diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Tudo que é enfermidade hoje, tudo aquilo que te assola, tudo aquilo que talvez seja uma doença, talvez seja um problema crônico, enfermidades da alma, enfermidades psíquicas, a Bíblia diz aqui que ele levou sobre si. Amém. E hoje nós andamos tão preocupados com isso. Se estamos enfermos, é claro, carnalmente,
fisicamente, nós somos vulneráveis. E quando estamos enfermos, isso parece que piora a nossa autoestima, o nosso intelecto fecha, a nossa maneira de pensar muda. Quando o problema está em nós, parece que é tudo mais difícil, só eu que sofro, só eu que passo por isso. Mas eu queria te dizer uma coisa, não é só você que passa por isso. Mas você passar por enfermidades é algo pesado, é algo penoso. Mas existe uma coisa em você que o mundo ainda não reconheceu. Existe uma coisa que está sobre você que o mundo ainda não entendeu. Existe algo que está sobre você que o mundo não tem ciência. É que Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então nos assola, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos entristece, tudo aquilo que abate o nosso corpo físico. Eu sei, é dolorido, é penoso, mas Ele levou sobre si, e nós temos a plena certeza que pelo seu propósito, nós podemos e seremos curados. E diz também que Ele levou sobre si as nossas dores. A dor, que muitas das vezes pode vir por um desentendimento. A dor que pode vir por um final de um relacionamento. A dor que pode vir pela morte. A dor que pode vir por algo que você não consiga fazer, ou por algo que fizeram com você. Essa dor que sabe que às vezes você não sabe explicar. Mulher, vírgula, parênteses, mulher tem muito disso. Não vou falar contra, nunca, jamais. Mas quantas vezes marido, tem marido aqui, dá um glória a Deus? Nossa, tem meia dúzia, bacana. Coitada das irmãs. Tem marido aqui, dá glória a Deus? Melhorou, mas ainda está faltando uns 15 ainda. Marido, quantas vezes você está em casa, ou chega do trabalho, olha para sua esposa e ela está meio... Sabe aquela carinha assim? Sabe? Normal, né? O que aconteceu? Qual é a resposta? Nada. Estou meio triste. A primeira resposta é nada. Se você insistir, nada. E se você insistir de novo, é que eu estou meio triste. Sabe essas dores que a gente não explica de onde vem? Sabe aquele dia que você... Pode ser só eu, talvez você não aconteça isso com você. Mas sabe aquele dia que você acorda triste? Desanimado, desmotivado? Não é o Joseph Klimber. Alguns entenderam. Mas aquele dia que você não está com pique. Essas dores que vêm do nada, sabe? No psíquico aqui, no psicológico. A Bíblia diz, Ele levou sobre si as nossas dores. Então todas as vezes que você estiver assim, meio aflito, sem saber o que aconteceu, meio preocupado sem saber por quê, meio triste sem saber o que está acontecendo, lembre-se, Ele levou sobre si tudo isso que eu estou vivendo. Então, isso nos faz entender que o nosso Jesus, Ele é muito mais do que qualquer um possa dizer, Ele é muito mais do que alguém possa pregar, Ele é muito maravilhoso. Que Ele levou sobre si tudo que está sobre nós. E não é por isso que nós não vamos viver essas calamidades. Mas nós vamos viver as calamidades sabendo que Ele levou sobre si. E que se Ele levou sobre si, isso não tem peso sobre mim. Isso não pode me abater. Isso não pode me matar. Isso não pode me desanimar. Sabe por quê? Porque se eu for curado, glória ao Senhor. Porque se eu morrer, glória ao Senhor. Não vivo mais eu, mais Cristo. E se Ele vive em mim, eu não tenho dor. Opa, calma, não tenho dor. E o que é isso que eu sinto? Querido, isso é algo físico que você sente. Mas coloca sua mente em Deus e começa a pensar como Ele é grande, como Ele é maravilhoso. Começa a falar, Deus, qual é o propósito? A hora que você entender o propósito, você vai ver que isso é só, talvez um obstáculo na sua caminhada, mas que você vai passar por isso. É comum da gente ver quando alguém recebe um diagnóstico, e eu vou correr um pouquinho para a gente estar dentro do horário. Recebe um diagnóstico ruim.
E eu fico observando as reações de um cristão e um não cristão. Ou melhor, de um que crê e do outro que não crê. Porque tem cristão que não crê. Ou estou errado? Fatidicamente você recebe um chamado do hospital, o seu médico quer te ver, e ele fala para você assim: querido, eu não queria ser o portador dessa notícia, mas você está com câncer. E é fase terminal. O que não crê vai dizer assim: acabou, eu vou morrer. O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha família? Eu não queria morrer. Eu tenho 97 anos, mas eu sou muito jovem para isso. Ele vai fazer um drama. E aí a gente olha para aquele que crê e ele fala assim: o quê? Câncer? Em mim? Terminal? Glória a Deus! Vou ver o pai mais cedo. Eu sei que a cara de alguns ia ser... Mas ele pode sair de lá e falar assim: ó, doutor, me desculpa, o senhor é médico formado, estudou para isso, mas eu tenho um Deus que está, ó, acima de tudo. E um câncer não pode me parar, um câncer não pode me deter. É ou não é, pastor Denilson? É ou não é? Isso não pode te deter, isso não pode ser aquele muro que vai te parar. Isso pode ser até um obstáculo que você vai transpor, mas isso nunca vai ser algo impeditivo para a tua vida cristã. Você vai vencer, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si Ele levou sobre si. E também diz lá que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por quantas vezes a gente está, aqui se fala enfesado, enfesado, bravo com a vida. Querido, Ele nos dá paz. Eu falei isso lá no retiro. É tão triste quando você vê um cristão chato. Você conhece o cristão chato? Não precisa levantar a mão nem dar glória a Deus. Mas tem, não precisa apontar, não faça isso. Não aponta, não, então é sério mesmo. Gente, crente chato é o pior do mundo. Cristão chato, pelo amor de Deus. O cara estraga o ambiente. Você já notou? Querido, o ambiente, vou te ensinar uma coisa. O ambiente ele tem que mudar porque você chega. Amém ou não amém? Mas ele tem que mudar é para melhor. Se você chega, o ambiente estraga. Ih, lá, olha o chato aí. O pessoal tudo divertindo, segunda-feira. Ó, minha vida foi assim, e tarará, e parará, e parará. Chega o crente. Bom dia. Acabou o clima. Querido, você como cristão, você tem que chegar na segunda-feira no seu serviço. Bom dia! Ó o chato. Tô brincando. Mas um bom dia de alegria, um bom dia que, sabe, que dá ânimo na pessoa, sabe? Algo que muda a vida de alguém. Você tem que ser a pessoa que dá aquela palavra de ânimo, né, pastor Fábio? Eu não posso ser a palavra de desânimo na vida da pessoa. Eu tenho que ser o portador de boas novas. Eu trago a paz que excede todo entendimento. Então em qualquer momento e situação, a paz que está em mim vai transbordar e vai atingir aquele que está do meu lado. A alegria que está em mim vai transbordar e atingir aquele que está ao meu lado. Sabe por quê? Porque Ele fez por mim. A paz está comigo, a paz está sobre mim e eu tenho que transbordar. Então não seja um crente chato, porque a paz está sobre você. Amém? Romanos 10, 9. Se você que... estamos no caminho, hein, gente? No caminho do milagre. Não, estou brincando. Vou cantar não. Romanos. Na última tela aí, dá para colocar, João? Romanos 10, 9. Diz assim, ó: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou de onde? Serás. Sabe a segunda coisa que Ele tem para nós? Depois de alívio Ele tem salvação.
3 entenderam, glória a Deus, vou falar de novo. Depois de alívio ele tem salvação. A Bíblia diz assim: se nós cremos com o nosso coração, isso estará sobre nós. Reconhecer que Ele fez um sacrifício que ninguém poderia fazer. Nós poderíamos aqui contar todos os cultos, o sacrifício que Ele fez por nós. Eu acredito que a melhor pregação que nós podemos ter para alguém que está lá fora, não é o que Jesus pode dar, o que você pode realizar, a cura que você pode ter, mas eu acredito piamente que a palavra da salvação é a palavra que muda os corações. Sabe por quê? Porque Ele conquistou isso para nós. E tem muita gente aí fora que não sabe disso. Tem muita gente que está aí fora, que ele não sabe, que ele deve crer com o seu coração, de todo o seu coração. Ele precisa crer de todo o coração que ele foi salvo por um sacrifício. Talvez ele não conheça o sacrifício, talvez ele não saiba quanta dor teve naquele momento, quanto foi difícil, quanto foi pesado, e ele precisa crer. Querido, às vezes nós, estando aqui dentro, não valorizamos o sacrifício da salvação, ou o sacrifício que foi feito pela salvação dos nossos. Mas mais do que crer, a palavra diz aqui que nós precisamos confessar, falar. Eu acredito que essa salvação não pode parar em você. Essa salvação não pode parar em mim. O momento que essa salvação for só para mim, ela não serve para nada quase. Porque foi feito um sacrifício muito maior. Que não foi só por mim, foi por nós. Lembra? Foi por nós. Isso não inclui só você e eu. Inclui você, eu e aqueles que estão lá fora. Foi por nós. Então não é só cremos para nós, é confessarmos, é falarmos, é abrirmos a nossa boca e dizer para o mundo que existe salvação em Jesus Cristo e que eles podem ser salvos para a glória de Deus. Sabe disso? O nosso compromisso, Jesus já disse: ide por onde? Todo mundo. Pregai o evangelho a quem crer e for batizado será o quê? Jesus não mandou muita coisa não, Ele mandou poucas coisas. E entre elas está isso: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Sabe o que é isso? Confessa o que você tem, confessa o que você recebeu, diz qual é a graça disso. E a partir do momento que todos souberem e verem em você uma transformação, você vai ver que a glória de Deus vai resplandecer, e muitos serão atingidos por essa glória. A graça do Senhor é para todos. Essa salvação é para todos. Existem irmãos nossos que acreditam numa salvação para poucos, né? Para alguns. Eu não vou discordar, eu não estou aqui para isso, não é um embate teológico. Mas eu creio na salvação para todos. Ele não diria, ide por todo mundo. Ele falaria, vá nas pessoas certas. Não diria, pregai o evangelho a toda criatura. Pregai para A e B. Só. É ide e pregai. Ide e confesse. Ide, fala. Ah, mas eu não vou para as nações, querido. Ó, beijo. Eu estou programando ir para as nações. Mas se você não vai para as nações, nada te impede de falar na sua rua, de confessar na sua rua, sabe, de abrir a sua boca lá na sua rua. Quem aqui conhece um cristão 007? 007? Ele está lá, mas ninguém percebe. A gente falou sobre isso também no retiro. Sabe aquilo que você não fica como referência para as pessoas? Era muito comum ver antigamente isso. A gente se vestia de forma diferente. Eu sou crente desde que nasci quase. E a gente se vestia meio diferente. O povo olhava. Tinha uns irmãos que eu conheço que ia para a praia de calça. Eu não aponto ninguém.
Mas ia. E eles eram referências. Ó, aquele lá é crente, está de calça porque é crente, está indo de paletó porque é crente, está de saia até o pé porque é crente, está com coque no cabelo porque é crente, está dando aleluia porque é crente, está dando glória a Deus porque é crente. Algumas coisas nós perdemos. Talvez evoluímos. Mas a gente deixou de ser referência. Pastor Fartes tem muito mais anos de experiência no Evangelho. E ele vai lembrar quantas das vezes alguém estava doente lá na rua da sua casa e eles batiam lá, ó. Ô pastor, meu filho está doente lá em casa, vai lá rezar por ele. Não sabia nem o que era orar, rezar, mas falava, vai lá rezar por ele. Olha para baixo agora assim, olha para baixo, para não dar vergonha. Para baixo, para baixo. Quantas pessoas já bateram na sua casa, pedindo para você ir lá orar na casa dele? A gente deixou de ser referência, porque a gente só crê no coração, mas não confessa com a boca. A gente não muda de atitude. A gente não se porta como cristão. Eu acabei de falar aqui que o cristão não precisa ser chato. Ele tem que ser a alegria do lugar, ele tem que ser a paz do lugar, ele tem que ser o renovo do lugar, ele tem que ser o diferente do lugar, mas ele precisa confessar o porquê ele é diferente. E essa diferença vem porque nós fomos salvos pela graça de Jesus. Você foi salvo pela graça de Jesus. E para nós caminharmos para o final, eu gostaria muito que você abrisse sua Bíblia em João, no capítulo 3. É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Mas eu não vou ler só ele, eu vou ler do 14 ao 17. Que diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então não foi só para alívio, não foi só para salvação, foi para uma vida eterna. Mas aí você está meio complicado, Wanderson. Salvação e vida eterna é diferente ou é igual? Eu acho que é igual. Salvação pode ser relativo, mas não é igual à vida eterna. Agora vem o embate teológico. Não, brincadeira, é tudo simples. Salvação foi nos dada, mas a vida eterna poucos desfrutam. Sabe por quê? Vida eterna foi nos dada a partir do momento que aceitamos, confessamos. E muita gente acha que a vida eterna é só quando nós chegarmos ao céu. Querido, entenda uma coisa: a sua vida é eterna desde já. Talvez você não se atentou a isso, mas a sua vida é eterna desde já. O sacrifício de Jesus nos proporciona isso, em saber que a nossa vida não acaba aqui. A morte não pode nos parar, a morte não vai acabar com tudo, a morte não vai encerrar o ciclo. A morte talvez seja só um passaporte para o céu, mas a vida eterna já começou, porque eu creio nisso, porque eu vivo por isso, e porque eu tenho que mostrar isso. A vida eterna foi garantida a você, querido. A gente vive muitas vezes a nossa vida, eu queria te dar um exemplo disso. Pequeno, talvez. Todo mundo enxerga esse microfone? Eu vi isso, foi demais para a minha vida. Está vendo esse cabo aqui? Imagina que ele fosse uma corda que não tivesse fim. Todo mundo está enxergando? Dificuldade de enxergar não, né? Aqui, isso é um microfone, existe um cabo. Agora imagina que isso daqui é uma corda. E essa é a sua vida. E é uma corda que não tem fim. A sua vida terrena de 80, 85, 90, 100 anos. Vamos profetizar, 100 anos. Talvez seja só isso aqui, ó.
só parte desse microfone. Existe o restante, e ele não tem fim. E nós vivemos tão preocupados, tão desesperançados, tão aflitos, tão chatos. Sabe por que nós esquecemos que nós temos vida eterna? E essa vida ela não para somente aqui. Essa vida ela continua e continua e continua. Então os problemas dessa vida aqui, querido, não podem afetar essa vida que você vai ter, que é a vida eterna. É essa vida que não acaba. Os problemas, as doenças, as dificuldades, as lutas dessa vida, elas não podem parar o que você é. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus e obteve a vida eterna. A vida não se limita só àquele espaço. A vida não se limita a 80, 90, 100 anos. A vida é muito mais que isso. Sabe por quê? Porque está garantido na palavra de Deus que nós temos a vida eterna. E quem entende que tem a vida eterna sabe que o sofrimento dessa vida, que as lutas dessa vida, que tudo que nós passamos nessa vida é somente passageiro, Ney. É somente passageiro, Priscila. É somente passageiro, João, José, Maria. É passageiro, nós não vamos viver isso para sempre. Sabe por quê? O nosso para sempre é diante de Deus, diante de uma glória, louvando, adorando, bendizendo, exaltando, vivendo num lugar maravilhoso, estando com pessoas maravilhosas. Essa é a nossa vida eterna, é do lado do nosso Salvador, é no céu. Se você começar a entender que a sua vida eterna já começou, você já não vai dar tanto valor a coisas pequenas dessa vida, a desentendimentos pequenos, a brigas que são tão pequenas, a situações que são tão minúsculas. Uma vida de gozo e glória Deus preparou para nós. E sabe quem nos preparou isso? Sabe quem disse que estaria no céu preparando morada? Jesus. 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 Ai, nossa. Jesus. Jesus. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu. Aquele que levou os meus pecados. Aquele que levou as minhas enfermidades. Aquele que levou as minhas dores. Aquele que apagou os meus pecados. Aquele que me enxergou quando ninguém mais enxergava. Aquele que me deu valor quando ninguém mais dava. Aquele que nos tirou do lamaçal do pecado, do mundo de trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. E Ele é santo, santo, santo e santo. E Ele merece ser adorado. E Ele merece ser exaltado. E eu mereço. Eu não mereço, mas Ele fez por mim. Ele não pensou no que eu era, Ele não pensou no que eu ia fazer por Ele não pensou em nada disso. Ele simplesmente se entregou. É aquele que Ele pega o seu passado, e não importa o que você foi ou o que você é, Ele pega tudo que você viveu, Ele junta tudo e joga num mar de esquecimento. E te mostra que a sua vida eterna vai acontecer. E que Ele quer uma vida maravilhosa e transbordante para você. Ele não quer mais sofrimento, Ele não quer mais dor, Ele não quer mais dependência emocional, Ele não quer mais nada que te faça sofrer. Ele quer que você entenda que o plano dEle é perfeito. E que o nome dEle é Jesus. E o nome dEle não falha. Abra sua Bíblia em Filipenses. Abassurie, saranine comarai, suidere comarabas, harai tuine comarais, rana suide comarabas, garas. Filipenses capítulo 2.
Aleluia, Espírito Santo, se move neste lugar. Versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de... E agora eu queria que você desse um glória, porque essa palavra é maravilhosa. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. É o nome de Jesus, é pelo nome de Jesus. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não espere a morte para fazer isso. Não espere quando ficar velho para fazer isso. Não espere que algo aconteça na sua vida, um milagre aconteça na sua vida para que você diga isso. Em todo tempo diga: Jesus, 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 Tu és santo, Tu és maravilhoso. E aí você coloca o adjetivo que você quiser. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça no seu lugar. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. É do nosso costume sempre pedimos que quem tem uma causa, que tem uma situação que precisa ser resolvida, que quem tem uma dor que precisa ser sanada, é de costume nosso pedir que você se levante, ou que você venha à frente. Mas eu queria pedir algo para você, que pelo amor de Deus, curve sua cabeça e feche seus olhos. Eu gostaria que você nesse momento começasse agora, no seu lugar, sentado mesmo, a se lembrar de quão bom Jesus foi com você. Se lembrar de onde Ele te buscou, quem você era, qual eram os planos das pessoas para você, qual eram os seus planos. Comece a se lembrar agora de onde Jesus te tirou, de como Ele te alcançou, de quão bom Ele foi te buscando e te tirando do lamaçal do pecado, tirando da sua vida das trevas, de quantos milagres Ele já realizou em você. De quantas coisas e situações Ele já te livrou, dos livramentos de morte, dos livramentos de doenças, de como Ele foi um Pai tão amoroso,
que Ele te abraçou, mesmo quando ninguém queria te abraçar. Enquanto o seu nome para outros era desgraçado, bêbado, caloteiro, sem vergonha, Ele te chamou de filho. Enquanto todos diziam que você não ia ser nada, Ele disse: eu tenho tudo preparado para você. Eu tenho nessa vida muitas coisas, e na pós-vida, uma vida eterna, que começou aqui, e você vai celebrar ela por todo o tempo. Traga a sua memória. E nesse dia de nós celebrarmos a ressurreição, a maravilhosa ressurreição de Cristo, o nosso Cristo, o nosso Messias, o Hamashia. Eu queria que você, no seu lugar, só você, que é grato a Ele por um mínimo feito, se colocasse de pé, como forma de gratidão, com seus olhos fechados. Nós vamos louvar uma canção, nós vamos entoar uma canção. Eu gostaria que você se desprendesse de quem está do seu lado. Eu gostaria que você se desprendesse desse ambiente e começasse a glorificar, a exaltar, a bendizer, a louvar, a chorar, a se derramar. Eu não sei se de pé, ou se sentado, ou se ajoelhado, ou se jogado nesse chão, mas faça algo de gratidão. Tenha algum sinal de gratidão neste lugar, porque Ele te salvou, porque Ele te lavou, porque Ele te resgatou, porque Ele te deu a vida eterna. Faça desse lugar um lugar de adoração. Enche esse lugar.